O que você acha de ter um contato com o Criador do Universo? Que Deus possa abençoar a nossa vida, que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre nós. Eu quero falar de um assunto aqui bem interessante, é sobre o que você pensa, como você vê a sua vida diante da verdade que é o Criador de tudo. Um Deus que criou você, que te formou com carinho, com amor. O que você acha de ter um contato com Ele, conhecer a Ele? Como você pensa sobre a sua existência? A verdade é que nós temos um Criador. Deus nos criou, nos formou com muito carinho, com muito amor. E eu vou ler um versículo em Apocalipse e depois um em Gênesis também. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Se trata de uma visão de João sobre o trono no céu. João descreve assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Deus é digno de toda honra, toda glória, porque Ele é o Criador e pela vontade dele, Ele criou todas as coisas, inclusive você e eu. Agora, qual o grande objetivo de Deus em criar você, em nos trazer a existência da nossa vida? Será que Deus, com toda a sua soberania, todo o seu poder, toda a sua onisciência, ele faria algo sem objetivo? Claro que não. Tudo que Deus criou tem um objetivo. Se a gente for para Gênesis, a gente vai perceber que Deus criou, formou tudo, criou o céu, criou a terra, criou os animais, tudo ele fez, depois ele fez o ser humano e colocou o ser humano ali num jardim, jardim do Éden. E na criação do ser humano é interessante que Deus fala assim, Gênesis 1:26 diz assim: criou, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele criou o ser humano com muito carinho, a ponto de fazer o ser humano a imagem e a semelhança dele. Ou seja, o ser humano é especial. Deus fez o ser humano de uma forma especial. Agora, o que você acha? Qual é o objetivo de Deus em criar o ser humano? Em fazer o ser humano, em criar você? A gente percebe se você fizer um resumo da Bíblia inteira, a gente percebe que Deus sempre buscou se relacionar com o ser humano, se fazer conhecido para o ser humano. Diz em Gênesis que na virada do dia Deus passeava com o homem, Deus visitava, o homem tinha acesso a Deus, porque o homem não tinha pecado. Então, Deus, ele sempre se mostrou para o homem, sempre se fez presente para ter um relacionamento com o ser humano. Mas é interessante nos dias de hoje que, ao mesmo tempo que se tem muita informação, tem tecnologia e as pessoas têm fácil acesso a informações, o ser humano deixou de pensar na questão de que ele tem um Criador. Mas como seria viver a vida inteira e não conhecer o planejador de tudo isso? Eu quero mencionar aqui que essas falas, esse título Contato e essas palavras, conhecer o planejador de tudo isso e de o sentido de levar você a ter um contato com o Criador do Universo, eu me baseei numa música de um cantor é conhecido como Brother Simeon. Ele era vocalista de uma banda de rock gospel dos anos 80, chama Cats Barnea a banda. A música é muito interessante. Se você não gosta do estilo, mas se você prestar atenção na letra, é muito interessante. Fala sobre você ter um contato com o planejador do universo, com o criador do universo. Mas
ou sobre a pergunta, qual o objetivo de Deus em nos criar? E por que que Deus sempre se interessou em se relacionar com o ser humano? Deus, a palavra fala que existe um mandamento supremo. Quando Jesus foi perguntado sobre qual era o maior mandamento da lei, ele diz: Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Deus, ele quer ser amado. Ele fez você para ser amado por você. Olha só como o ser humano é especial. O Criador quer ser amado por nós. E a gente percebe que nos dias de hoje, com a internet, é interessante a gente observar assim, em uma fila, quando as pessoas estão no horário de almoço, ou numa fila no escritório, de hospital, em algum lugar, quando a pessoa está sem entretida ali, está sempre com o smartphone na mão, olhando várias coisas na internet. Mas é impressionante como que o assunto Deus, que é aquele que nos criou, que nos fez, não faz parte do interesse do ser humano. Então eu quero despertar você para essa questão de conhecer o nosso Criador. Sabe aquele momento, às vezes a gente se depara, eu já me deparei com isso, eu acho que você também. Aquele momento que você olha para um lado e para o outro e você vê que ninguém te entende. De repente você tem uma dificuldade, você está passando um momento complexo na sua vida, aí você pensa assim: ninguém me entende, ninguém pode me ajudar, mas o teu Criador, aquele que te fez, ele te conhece, ele sabe exatamente o que você está sentindo. Ele conhece o teu coração, a tua alma. Foi ele que te fez, foi ele que te criou. E você pode ouvir a voz dele. Você pode falar com ele. Se você quiser falar, você vai ter um Deus, o seu Criador, te ouvindo. E se você quiser ouvir a voz de Deus na sua vida, você clama e ele vai te ouvir e ele vai falar com você. Agora, de que forma Deus vai falar com você? Aqui, Bíblia Sagrada é o livro mais vendido da história da humanidade. E é interessante que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ou seja, a forma de Deus se comunicar conosco. Então, se você quiser ouvir a voz de Deus, se você quiser ouvir Deus falar com você, você pega a Bíblia, você lê alguns versículos e mesmo se você não entender algumas, porque é complexo, é difícil as pessoas compreender a Bíblia, você pede para o Espírito Santo de Deus e ele vai se revelando, ele vai te dando entendimento, você vai ouvindo Deus falar dentro do seu coração. E se você quiser que Deus te ouça, você fala no seu pensamento, você vai ouvir, você vai falar com Deus e ele vai te ouvir. Aí você começou a ter um contato com o Criador do universo. E é para esse objetivo que eu quero falar esse vídeo aqui. Eu quero levar você a esse pensamento de passar a conhecer a Deus diretamente. Você pode se relacionar com Deus. Você pode ter um contato direto com Deus. Ele é o teu Criador. Ele te conhece. E Ele está de braços abertos, esperando você dar um passo a mais em conhecer a Ele. Em Apocalipse capítulo 3, não me recordo agora o versículo, se é 20, mas fala assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, eu terei acesso à sua vida. Ele está de braços abertos, está batendo na porta. Cabe a você abrir a porta do teu coração e permitir que o Espírito Santo de Deus passe a se mover na sua vida. Aí você vai ver como é precioso, é outra dimensão você se relacionar com o teu Criador. Então pensa nessa questão aí. Ter um contato com o Criador do universo. Amém? Que Deus possa abençoar a nossa vida.